Aline? Ali. Aline? Já tá bom, tá certo. Tá me ouvindo bem? Tô conseguindo passar pelo... Xiii, o sol tá passando tudo. Fale alguma coisa pra testar aí, Aline.
a nossa palestra com a nossa amiga Patrícia Lins, que já é antiga amiga visitante e palestrante aqui do Grupo Espírita, com o tema Lei de Justiça, Amor e Caridade. Antes de passar a palavra, eu quero também ler umas palavras do livro de Chico Xavier, Tempo de Luz, e o título é Palavras de Fé. Eis uma nota de lei que sinto ao pensar no bem. Sem os outros nada sei, sozinho não sou ninguém. Depois de muita canseira, buscando paz sem senti-la, vejo que a paz verdadeira é a consciência tranquila. Quem esbanja a liberdade sem proveito e sem razão, está construindo a grade da própria prisão. Em matéria de ajudar, não faças indagação. O sol nunca perguntou se deve brilhar ou não. Onde a verdade se expande pelo método divino, a ciência de ser grande é se fazer pequenino. Provas, lágrimas, problemas, aflições em frenesi, não te assombres e nem temas, o céu cuidará de ti. Eu queria convidar todos para a gente se recolher no nosso momento sagrado de oração, fechando os olhos, respirando calmamente, pedindo a proteção dos amigos da espiritualidade, dos nossos guias espirituais que nos assistem, agradecendo pela semana que se encerrou, que está se encerrando e pela que vai iniciar, que possamos ter as bênçãos, as proteções, para que a gente possa ter uma semana de muita paz, de muita luz. E vamos pedir também iluminação para a nossa palestrante, que possa guiá-la em suas palavras e para que possamos estar abertos também para ouvi-la e aprender o que for necessário para o nosso aprendizado. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Patrícia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Sinta-se à vontade para iniciar a sua fala. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mônica. Muito boa noite, gente, a todos. Então, que Deus nos ilumine e abençoe nossas reflexões. Quando eu recebi o tema pelo Grupo Espírita Paz e Caridade, e eu sempre gosto muito dos temas propostos, né? Essa é uma das leis morais íncitas em O Livro dos Espíritos, na parte terceira. E o Paz e Caridade sempre tem esse cuidado, né, com a fidelidade doutrinária. Eu fiquei especialmente feliz, confesso, por uma necessidade pessoal, né? Eu havia feito um estudo anterior sobre a virtude, a definição da virtude, a conceituação filosófica sobre as virtudes, o que me gerou muito conflito, porque eu fui obrigada a constatar que dentre todas as virtudes possíveis, né, a maior parte, se não todas, continuam em germe, né, por serem desenvolvidas. E aí eu fui passando pelas virtudes, a temperança, a coragem, que não é temeridade, né, a mansuetude, a conciliação, o perdão. E aí eu falei, não, deve ter alguma. E com muito esforço, eu falei, não, pelas minhas atitudes, pela forma como eu me conduzo, mesmo com grande sacrifício, acho que a justiça, né? Talvez a justiça esteja mais próxima de dessa, não de uma realização completa, mas pelo menos acredito que já deu os primeiros passos. E aí o País Caridade me vem com a oportunidade de estudar novamente, né? E de uma forma mais aprofundada, a lei de justiça, amor e caridade. E aí eu voltei para os velhos conflitos, porque me dei conta que muitas vezes aquilo que eu chamo de justiça ainda é uma necessidade infantil de que a minha verdade, que é uma verdade parcial, né, uma verdade falha, uma verdade imperfeita, né?
fragmentada, como todo ser humano nesse nível evolutivo. O que eu acredito que seja justiça ainda é essa tentativa, né? Essa ansiedade, digamos assim, por querer se fazer escutar, achando que está fazendo o que é certo. E eu acho O isso que eu muito acredito que seja interessante, justiça porque a ainda é essa. sabedoria dos imortais, a sabedoria de Deus acima de tudo é tão grande, porque a justiça ela é colocada no mesmo patamar, né? Ela é balanceada, digamos assim, equilibrada pelo amor e pela caridade, justamente para que a gente não pese a mão, justamente para que a nossa gravidade não se converta em um excesso de rigor em relação a nós mesmos e em relação aos outros. E é justamente esse equilíbrio que nos faz agindo com doçura para conosco, né? Enaltecer, fazer despertar, desabrochar essa nossa humanidade que ainda está sendo desenvolvida. Então, em O Livro dos Espíritos, especialmente numa questão que é a 648, tem uma pergunta bem interessante que Kardec, o nosso codificador da doutrina, faz, falando sobre essa segmentação de ordem didática em relação às leis morais, né? Há uma divisão em 10 partes e a lei de justiça, amor e caridade é a última. E os imortais vão responder a Kardec quando perguntados sobre o que eles acham dessa divisão, se ficou algo didático, se ficou condizente com o ensino dos espíritos. E aí os imortais vão responder que essa é a divisão também encontrada no Decálogo mosaico, né? É a divisão de Moisés e que também pode abranger todas as circunstâncias da vida, aquilo que é essencial. E aí eles vão falar também que a última lei de justiça, amor e caridade é a mais especial, é a mais importante, justamente porque ela é o nosso passaporte. Pode ser utilizada como um instrumento para que a gente avance mais na vida espiritual, porque é o resumo de todas as outras, é a consagração de todas as outras, né? Na obra Da Moral Social e as Leis Morais, que foi uma obra também sugerida pelo Paz e Caridade, uma obra muito bem escrita, bem fundamentada, de José Lázaro Boberg. Ele é jurista, pensador, espírita e grande estudioso, né, das obras de Kardec. Então ele, em toda a obra, faz essa comparação da legislação humana com a legislação divina, falando sobre as perspectivas que a gente tem através do arcabouço encontrado na doutrina espírita, para que a gente possa progredir mais e melhor moralmente, nos tornarmos melhores seres humanos. E ele vai falar que a lei de justiça, amor e caridade se constitui no ápice daquilo que todo espírito aspira a atingir, que é a perfeição moral. E quando eu li isso, eu ri muito porque eu fiquei pensando, Patrícia, veja só a sua presunção, né? De todas as virtudes, você se arvora a achar que já iniciou o desenvolvimento da justiça, mas é justamente essa, uma das últimas, né? Essa justiça bem equilibrada, essa justiça como medida certa, porque ela é o prenúncio desse progresso do espírito, né, e desse ensaio, digamos assim, mais intenso, mais representativo nesse esforço de ascensão. E Boberg também vai dizer que o sentimento de justiça, não obstante inato no homem, né, ele é encontrado de forma latente, pronto para ser desabrochado nesse vir a ser. Não obstante essa condição, ele depende de uma série de situações propícias para que possa se manifestar. E ele fala sobre os óbices que nós enfrentamos para desenvolver o nosso senso de justiça, que é justamente a presença das nossas paixões. Porque a justiça, para que ela possa funcionar com acerto, ou seja, equilibrada,
no amor e na caridade, é importante que haja uma temperança que vem justamente dessa relação que a gente estabelece com as paixões. Em O Livro dos Espíritos também a gente tem que as paixões, elas podem ser boas ou más. Os imortais fazem até uma comparação da paixão como um cavalo, que pode ser muito útil quando bem direcionado, mas pode provocar devastações quando se deixam levar, né, pelos seus impulsos, seus instintos, sua natureza plenamente animal. Então, o sentimento de justiça, quando misturado, por exemplo, com a vaidade, pode levar a excessos, excessos de rigores, a falta da indulgência, né? A dificuldade de se colocar no lugar do outro, fazendo com que essa mão seja excessivamente pesada, excessivamente severa. E aquela reparação que seria a oportunidade de reabilitação do infrator, por assim dizer, acaba se tornando um castigo, uma punição para o culpado, né? Então, isso traz uma conotação muito diferente. Uma outra situação é que, por exemplo, quando a gente tem esse sentimento da justiça envolvido com outra má paixão bastante comum, que é a nossa paixão do orgulho, por vezes toda a nossa razão. E a gente se transforma, né? Transforma os instrumentos que a gente tem, que poderia equiparar injustiças e respeitar os direitos recíprocos de todos, como algo que sirva apenas para a nossa vanglória, né? Que seja apenas para um regozijo de ordem egóica. Ou seja, quantos de nós, em algum momento da vida, já não passamos por aquela situação de gozar de um benefício, de um privilégio, de uma pequena vantagem, de um dom, às vezes, de uma vocação, e convertê-lo apenas para a satisfação dos nossos interesses pessoais, muitas vezes acima das expectativas dos outros, e com uma certa indiferença e frieza, sem nos importar diretamente com o resultado imediato disso sobre a vida dos outros. Então, para que a justiça possa bem operar junto ao amor e à caridade, necessariamente nós precisamos estar em equilíbrio para que a razão possa operar a serviço da justiça, a serviço da verdade, né? Isso lembra bastante a teoria e a filosofia de Santo Agostinho, né? Um dos pais da igreja, ele que tinha um verdadeiro ardor por encontrar a verdade e, portanto, a justiça, e que ele sempre se questionou onde estaria a verdade, né? Se a verdade estaria na filosofia, se a verdade estaria na fé, e extremamente racional, foi ele quem disse que a razão está a serviço do atingimento, da realização ou do conhecimento da verdade e também da fé, né? Através da fé, a gente não obtém apenas a salvação, mas o conhecimento do que é a verdade. E para isso, a nossa razão não pode se deixar toldar por conta das nossas más paixões, né? E ele teve uma juventude bastante colorida, digamos assim, nesse sentido, em que por muitas vezes ele mesmo, né, nas suas confissões vai dizer que perdeu a linha, se deixou levar e acabou se afastando dessa busca da verdade, mas que no momento que ele tomou uma decisão, a partir disso, ele começou a utilizar essa razão e a própria inteligência para algo mais construtivo, que para ele representava a verdadeira felicidade. Então, o que Buberg vai falar também é que, muitas vezes, em meio a esse sentimento de justiça inata, de justiça natural que todos nós temos, a gente não consegue percebê-lo, identificá-lo ou traduzi-lo da forma perfeita, justamente porque misturamos as paixões e acabamos sendo levados ao erro. Mas esse é mesmo um processo de depuração, um processo de despertamento. E para ajudar na métrica, neste processo,
para que a gente possa se certificar que a nossa busca pela verdade, que a nossa construção da justiça está alinhada com esses princípios divinos, portanto, balanceadas pelo amor e pela caridade. Kardec pergunta na questão 879 qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza, né? E os imortais dizem que o modelo do verdadeiro justo é Jesus, porque ao ser justo, também pratica o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça, né? Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva, no capítulo 160, titulado Na Luta Vulgar, que ele vai dizer: não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, nos achamos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes de nossa vida, né? Aquela ideia de que ao morrer descansaríamos no sono eterno até o dia do julgamento final, que é uma ideia a qual nós devemos todo respeito por parte de algumas orientações religiosas. Emmanuel vai dizer, bem, quando a realidade espiritual é devassada diante dos nossos olhos, em que a gente atravessa o além-túmulo, né, e retorna para o mundo espiritual, a gente percebe que, na verdade, o juízo, ele já é interno e já funciona com inalienável acerto durante todas as fases da nossa vida, seja ela enquanto encarnados, seja enquanto desencarnados, né? O tribunal da nossa consciência é esse juízo. As leis de Deus, estando íncitas na nossa consciência, nos faz ao mesmo tempo acusadores e defensores em nossa causa, né? Baliza as nossas ações. A gente pode utilizar diversos artifícios, mecanismos de fuga, de defesa, para tentar temporariamente anestesiar essa consciência que por vezes nos atormenta, né? No movimento espírita tem aquela expressão jocosa: desde que me tornei espírita, nunca mais pude pecar em paz, né? Nessa linguagem assim, bem católica, né? Do pecado. Mas a realidade é que, defrontados perante a razão, fomos convidados a pensar. Fomos convidados a aliar a fé e a razão. E nos deparamos, por vezes, em algumas ações que eram contraditórias, né? Com a filosofia moral que a gente abraça, com aquilo que a gente tenta viver, não obstante as dificuldades. E estávamos apenas enganando a nós mesmos. Então, essa desilusão talvez seja um dos colaterais, digamos assim, um dos efeitos da entrada na maturidade, né? Uma maturidade de ordem moral, de ordem psicológica, né? De ordem espiritual. A gente percebe o quanto que o que a gente achava que era felicidade, achava que era realização, na verdade era apenas um afastamento. A própria lei de amor que nos aproximava daquilo que a gente buscava fugir. O sentimento de vazio, a falta de significado, né? A tristeza injustificável, enfim. Então, o que Emmanuel vai lembrar é que a lei divina, ela já é a lei de justiça, amor e caridade. Por vezes, a gente deixa de observar todos os livramentos que a gente tem todos os dias de cair em pedras de tropeço, né? A gente esquece de observar a dádiva do momento presente, a dádiva da oportunidade de trabalho, a dádiva do próprio conflito, do sentimento de angústia, que nos convida a nos questionar sobre a realidade existencial, nos questionar sobre a utilidade das experiências, justamente para que a gente possa se manter mais na vida. Então não precisamos esperar por esse momento, né? Não obstante o nosso respeito à liberdade de consciência de quem assim pensa, mas para nós espíritas não precisamos aguardar
esse momento do juízo final, mas sim começar a observar, né, esses pequenos julgamentos que a nossa consciência faz, julgamento no sentido de capacidade de análise das situações da vida. Esse aspecto ele é bastante relevante da gente chamar a atenção. Eu ouço muitas pessoas que têm um conflito com esta palavra do julgamento, porque foi o Cristo quem nos ensinou e nos exortou a não julgar, para não sermos julgados. Mas existe uma diferença muito grande entre valorar moralmente as ações alheias e analisar os fatos que nos levam a tomar decisões respeitosas e dignas para nós e para os outros. O não julgueis não significa que nós tenhamos que conviver com todas as pessoas e deixar de escolher as situações e os lugares que nós habitamos, que nós frequentamos, né? Isso seria uma leviandade sem tamanho, com um princípio que também é uma lei divina, que é a lei de conservação. Então a gente precisa cuidar de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, do melhor para nós. Respeitando as disposições em contrário, respeitando quem não pensa do mesmo modo, mas quem decide sobre nossa vida somos nós. E isso tem a ver com outra lei, que é a lei de liberdade, né? O nosso livre-arbítrio concedido pelo Criador. Então, a pretexto de não julgar, eu não posso também andar na vida de modo incauto e invigilante, porque na primeira pedra de tropeço eu caio. A capacidade analítica, ela foi apresentada como a base da doutrina dos espíritos. Kardec fala que, em momento algum, ele dispensou o uso da razão e a capacidade, né, de contestar, analisar, submeter tudo que viesse dos espíritos à razão. E eu fico sempre me questionando por que a gente se permite a isso, em relação, por exemplo, aos encarnados, idolatrando pessoas falhas como nós somos, idealizando características que não são próprias das pessoas reais com as quais nós convivemos. Então a gente está desprezando essa capacidade racional que poderia evitar que a gente caísse, né, em erros piores, achando que foi isso que Jesus disse em relação ao não julgueis. Então, o não julgueis, ao meu ver, é muito mais a questão da gente não predizer algo sobre aquela pessoa com base em escolhas, não trocar a opinião pelo caráter de quem quer que seja, não fazer juízos antecipados sobre a sua estética, as suas condições, as opções que faz, né? A forma como conduz a própria vida. É deixar a cada um segundo as suas obras, como também o próprio Cristo disse, e não especular dizendo o que é certo e o que é errado para quem quer que seja. Mas a capacidade analítica é altamente desejável sempre, né? E quando a gente pensa nisso, não tem como a gente também não pensar na caridade, já que estamos falando da lei de justiça, amor e caridade. A caridade talvez seja o ponto mais importante do exercício da prática dessa lei. E na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o verdadeiro sentido sobre a caridade conforme entendia Jesus. E os imortais dão a famosa resposta, né, da benevolência para com todos, da indulgência para com as imperfeições alheias e do perdão às ofensas. É interessante a gente pensar nisso, porque essa benevolência para com todos, aí temos um novo conflito. Será que a benevolência para com todos significa que eu preciso disfarçar os meus sentimentos e me obrigar a tratar todo mundo bem, mesmo aquelas pessoas com as quais eu não sinto afinidade? Isso nos lembra o texto de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre amar os inimigos, né? Que não é exatamente ter para com os inimigos
o mesmo conforto, a mesma confiança, o mesmo amor que a gente dispensa às pessoas que a gente ama realmente, mas respeitar-lhes o direito da existência, o direito do exercício do livre-arbítrio, não desejar que o mal lhes suceda e simplesmente tentar estabelecer uma relação pacífica, não obstante as nossas predileções sejam outras. Então, essa benevolência para com todos parece, não sei como a gente fala no popular, né, numa gíria, falciane, né? Que é aquela coisa assim de que eu tô por dentro morrendo e por fora tô dando aquele sorriso amistoso, como se quisesse ser amiga de infância da pessoa que eu não tolero. Mas é justamente essa capacidade de compreender, de entender, até de adotar uma postura compassiva, não que a gente se coloque acima de quem quer que seja, mas compassiva no sentido até autocompassiva, né? De que nós também temos o direito de não amar a todos, assim como nós também não agradaremos todo mundo, né? E que isso não precisa implicar na Terceira Guerra Mundial. Pode ser algo que enseje uma convivência, ainda que distante, mais ou menos pacífica, respeitando o direito do outro, né? E também respeitando os nossos sentimentos. Então, veja que, segundo esse ponto de vista, essa benevolência para com todos não nos implica necessariamente uma agressão, né? Essa é uma outra coisa que eu uso. Ah, Patrícia, na doutrina cristã, na doutrina espírita, a gente tem aquilo do perdão, né? Tem que perdoar, tem que perdoar. E às vezes eu tô magoado, às vezes eu tô chateado, me injuriei mesmo com a pessoa e não consigo perdoar. E eu sei que isso vai atrapalhar meu processo evolutivo, e eu vou voltar e reencarnar com essa pessoa várias vezes. Peraí, calma, né? As coisas não são exatamente assim. Vamos analisar isso com mais calma, porque, lógico, o perdão ele está implícito na tônica cristã, né? Jesus o protagoniza quando na cruz perdoa aqueles que estavam ridicularizando. Ele sente sede na cruz pouco antes de expirar e lhe dão uma estopa embebida em vinagre. Jesus morre de braços abertos, simbolizando essa ponte entre a terra e o céu, e ele não faz distinção de pessoas do tipo, ó pai, eu tô com os braços abertos aqui, mas só pra minha galera, viu? Aquela outra ali, ó, que colou chiclete na cruz, que tá me espetando aqui, né? Essa daí não. Os braços abertos é só pra essa parte. Ele ama indistintamente a todos. Então, essa característica do perdão, ela, sem dúvida, ela é uma tônica muito forte nos ensinos, nas vivências de Jesus. E nós, como cristãos, estamos sendo convocados, não é nem convidados, né? Convocados a realizar também. Lógico que é uma dose de sacrifício, né? Por conta das nossas imperfeições, mas esse é o caminho. Só que o perdão é um processo. O perdão é um processo. Quando a gente fala de perdoar as ofensas, às vezes a gente se autoimpõe o perdão de modo que, olha, eu vou precisar tratorar os meus sentimentos, passar por cima e relevar. Não, magoou, deixa pra lá, esquece, não mexe mais nisso e vamos, segue em frente. Bom seria se na ordem dos sentimentos a gente pudesse utilizar os controles que a gente usa no computador, né? Delete, ou então pegar aquele líquido mágico, né? O corretivo para passar por cima, assim, pronto, não existe mais, tá? De papel passado. Não é assim que funciona. Tudo bem que
A gente não vai repisar esses maus sentimentos, nutrir o sentimento de vingança, né? E se comprazer com a ideia, se comprazer voluntariamente com a ideia de que a pessoa não tenha mais oportunidades iluminativas e que todas as suas chances se encerrem porque ela pisou no nosso pé, né? Não é isso. Mas a gente também precisa se tratar com carinho. Às vezes a gente, a pretexto de querer perdoar, se trata com violência. Então, o perdão é um processo, né? Eu particularmente acho que perdoar é permitir que o outro assuma responsabilidade pelo que fez, sem que isso interfira na minha esperança. Tanto a esperança de pensar que um dia essa pessoa pode cair em si, não que a gente aguarde desculpas, mas para não repetir aquilo que fez conosco com outras pessoas, quanto a esperança de que em situações análogas, outra pessoa não vai fazer a mesma coisa que essa fez conosco. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né, para conosco. A indulgência para com as imperfeições alheias deveria ser algo óbvio, né? Algo automático. Bem, eu estou imperfeita, um espírito em provas e expiações, passível ao processo evolutivo, logo compreendo que aquele que caminha junto comigo nas experiências da vida também está imperfeito, também passando por seus processos, e eu não vou requisitar ou exigir dele o que ele não pode dar. Assim também como eu reconheço que não posso dar o que eu não tenho. Racionalmente, né, conscientemente, a gente sabe a lição ao pé da letra, né? Sabe de cor e salteado. Mas e quando é um pai? E quando é uma mãe? E quando é um filho? Quando é alguém próximo a quem a gente devota amor? Quão difícil é a indulgência para com as imperfeições alheias? Quando é um estranho que comete um ato de má educação conosco, de descortesia, tudo bem. É bem fácil, relativamente fácil a gente ter essa compreensão, né? Não estava num dia bom, talvez esteja passando por problemas difíceis, né? Talvez esteja com algum conflito interno, como hoje, né, tem essa profusão de mensagens até de terror psicológico, né? É algo dele que projetou em mim, né? Não necessariamente culpa minha. Tem um distanciamento afetivo, simbólico, que torna relativamente mais fácil essa capacidade de indulgência. Ou quando eu só vi a pessoa uma vez na vida e não vou ver mais. E quando a gente convive debaixo do mesmo teto. E quando a gente disponibilizou, investiu um quinhão de vida junto àquela pessoa, anos de convivência. Quão difícil é a indulgência perante as imperfeições alheias, porque aquela mesma chatice, repetida todo dia ao longo dos anos, ganha uma amplitude que a gente até gostaria que não ganhasse, mas é inevitável. Então, este é um ato de misericórdia. Pode parecer forte, mas é um ato de misericórdia. Eu conto sempre que certa vez eu estava conversando com uma tia minha, né? Uma tia que eu amo demais. E aí, ela falando sobre a percepção dela sobre uma irmã, né? Uma outra tia, de como era difícil a convivência. E aí eu comecei a rir, e ela parou para mim e olhou: por que você tá rindo? Eu falei: tia, eu acho interessante esse movimento nosso, né? Normalmente a gente consegue identificar com extrema clareza quão difícil é conviver com um terceiro, mas a gente não pensa sobre quão difícil é o terceiro conviver conosco, o terceiro nos aturar. Porque muitas vezes a gente esquece que os outros são profundamente misericordiosos com as nossas chatices, né? Com as nossas repetições, com os nossos hábitos, com os nossos trejeitos, com a forma como a gente se conduz.
Então, penso particularmente, esse talvez seja um dos caminhos para a gente começar a desenvolver essa indulgência. Começar a nos perceber e perceber o quanto que, para a convivência, esse pacto de renúncias mútuas precisa acontecer. Minha avó sempre me dizia: minha filha, para você conviver, você tem que perdoar muita coisa, né? E eu achava assim, eu não tenho que perdoar nada. No auge da minha adolescência, né, da minha juventude presunçosa. E hoje eu sei o quanto que ela tinha razão, né? Quantas concessões a gente precisa nas mínimas coisas. Divide uma casa, divide um cômodo. Ó, não faz muito barulho, que eu tô na palestra, tô no estudo, né? Agora você que não faz muito barulho, porque eu tô fazendo uma outra atividade. Deixa a luz acesa, porque eu tô precisando estudar. Deixa a luz apagada, porque eu tô precisando dormir. Concessões mútuas nas pequenas coisas, né? O que nos leva a entender o quanto que nós precisamos sair também um pouco das nossas posições exclusivistas para calçar um pouco o sapato dos outros. Não que a gente vá carregar nas nossas costas os fardos de toda a humanidade, não suportaríamos. Tem gente que tenta, né? Tem gente que tenta, que quer largar os próprios fardos para poder carregar os fardos dos familiares, os fardos dos amigos, os fardos de todo mundo que bate a porta. Por favor, você pode me ajudar? É aquela incapacidade, né, de dizer não. Como se fosse uma autoimposição sobre precisar ser útil, precisar ajudar, e quem ajuda nós mesmos, né? Que é outro conflito que a gente tem entre amor próprio e egoísmo. Mas a gente não tem que praticar caridade? A caridade não é o amor vivo ao próximo, a prática do amor em ação? Sim, mas sem descuidar do atendimento às nossas próprias necessidades, porque ninguém poderá nos prover nisso. Quem se salva somos nós. É interessante isso. Jesus, para nós, é a representação da salvação da humanidade. Mas de que salvação nós estamos falando? Quando a gente pensa que ele veio, né, para lavar os nossos pecados, que ele veio como uma rendição, né, em relação a nós, qual o real significado disso? Como que a ressurreição, qual a representação que a ressurreição tem em relação à salvação dos nossos pecados? É tipo um passado delituoso, passado a limpo, né? Significa o apagamento da nossa história, das nossas delinquências, das nossas imperfeições? Claro que não. Jesus marca o nascimento e o renascimento das oportunidades para que nós possamos, alinhados com os seus princípios teóricos e, sobretudo, práticos, dar conta de salvar-nos a nós mesmos. Ele nos salva de erros maiores, justamente nos mostrando a imortalidade da alma, a perpetuidade da vida, a continuidade da existência e, sobretudo, o fato de que não estamos abandonados ou privados do seu imenso, do seu imbatível amor. Mas isso sem deixar de nos responsabilizar pela forma como a gente se conduz. Veja que, como bom pastor, ele dá todo o direcionamento, mas é preciso que a gente queira caminhar. E, por vezes, a gente quer caminhar para os nossos afetos. A gente quer privar os nossos filhos, às vezes até os nossos pais, os nossos cônjuges, as pessoas que a gente ama das experiências. Que justiça é essa? Eu estou roubando a oportunidade conferida por Deus, dada ao outro, para que ele aprenda às custas das próprias decisões. E eu estou chamando isso de amor? Sério? Nem Jesus fez isso. Então, é interessante a gente pensar, né, sobre essas perspectivas
porque realmente, às vezes, numa tentativa da gente aplacar a nossa angústia, quando a gente vê a dificuldade do outro, a gente acaba desrespeitando o direito que o outro tem a progredir. Lógico que isso não significa ver alguém em dificuldade, então deixa, cada um é responsável pelas suas obras, então deixa que se virem, né? Uma pessoa assim, numa obsessão profunda e negar-lhe o auxílio para que tenha condições de lidar com aquilo de uma forma melhor, negar o recurso, a água para quem tem sede, o prato a quem tem fome, a palavra a quem precisa, né, de discernimento, de orientação, a escuta a quem necessita de falar. Não. Ajudar sempre. Isso é caridade. Mas também que a nossa ajuda não se converta em grilhão, em exigência. Eu te ajudei. E agora? O que é que você pode fazer por mim? E agora você vai concordar com todas as minhas opiniões, né? Se tornar quase um discípulo. Então a gente tem que ter esses cuidados, né? Nesses nossos caminhos de desbravamento, digamos assim, das virtudes e do conhecimento de nós mesmos, né? Então, essas perspectivas são interessantes porque na lei de justiça, amor e caridade, a gente tem uma espécie de tríade, né? A tríade do conhecimento, do sentimento e do serviço. Tem uma obra de Joana de Ângeles que inaugura a sua série psicológica, que é Jesus e Atualidade, e no capítulo de número 7, ela vai falar sobre Jesus e justiça. E ela vai dizer que a justiça tem por objetivo justamente reparar o dano causado e corrigir o infrator. Ou seja, a justiça não é para torturar ou castigar quem quer que seja. Ela trabalha em favor da educação, né? Inclusive limitando a liberdade daquele que erra até que ele aprenda como utilizar essa própria liberdade. O alto faz isso conosco, né? Cerceando por vezes, limitando em partes o nosso livre-arbítrio para que a gente não peque mais, não erre tanto, não se complique ainda mais, né? E sobre isso, tem um autor, né, que é o Michel Foucault, muito interessante, ele foi filósofo francês, né, do século XX, ativista. Ele escreve uma obra extraordinária intitulada Vigiar e Punir. Então ele sempre fez um combate muito ferrenho às instituições, às prisões, né, a essa estrutura disciplinadora, coercitiva, porque ele falava que a disciplina é uma forma de dominação, né? E aí ele vai dizer, nesse livro, Vigiar e Punir, num trecho, que o essencial da pena, né, pense numa sentença dada a um infrator, não é punir, mas corrigir, educar, reabilitar. Esse seria um princípio, né? Para depois de retirado da convivência social e retornar à convivência social, possa se ressocializar. Mas, infelizmente, a maioria das vezes não é isso que acontece, né? Então, a nossa justiça, ela já progrediu muito, né? Reflete em partes o progresso individual, moral de cada um, mas ainda tem alguns desafios a vencer nesse sentido, né? Então, na base da justiça, veja, funciona também a lei de igualdade, como a regra de ouro trazida pelo Cristo. Aquela regra positiva. Tudo o que quereis que os homens vos façam, façai vós a eles. Então, não apenas evitar de fazer aquilo que não gostaríamos que a outra pessoa nos fizesse, que seria uma ordenação negativa, né? No sentido de evitar de cometer algo que a gente recriminaria na outra pessoa. Isso é o básico. O que Jesus nos convoca é algo a mais.
além de não fazer o que você não gostaria que outra pessoa lhe fizesse, fazer a outra pessoa o que você gostaria que ela te fizesse. Isso está implícito uma espécie de capricho, no melhor sentido da palavra, nas relações, né? Uma espécie de cuidado com o outro, cuidado com as expectativas, com os sonhos, com os sentimentos, com as convicções do outro, né? Então, por exemplo, eu não gostaria que alguém desrespeitasse uma opinião pessoal. Por exemplo, você quer sair hoje, sábado à noite? Não, não gostaria de sair. Eu gostaria de, sei lá, assistir um filme e ficar em casa. Poxa, mas como você é egoísta, eu gostaria de sair. Ué, mas, né? Eu apenas estou respeitando um anseio da minha alma de não sair hoje. Isso não diz respeito, de forma alguma, nessa relação estabelecida entre mim e o outro, né? Então, eu não gostaria que isso acontecesse. Ou seja, que a minha opinião fosse desrespeitada no sentido de ser valorada moralmente. Se você recusa, né? Se você fala algo que frustra as expectativas da outra pessoa, ela entende isso como um egoísmo, porque contrariou uma expectativa, uma conveniência, um desejo. Então, a partir disso, da próxima vez que eu perguntar o que a pessoa quer fazer, ainda que seja algo que eu não quero fazer, eu vou respeitar, né? Mas a proposta aqui é mais que isso ainda. E olha que isso já é difícil, né? Aceitar essa opinião diferente, principalmente de quem a gente convive com mais intimidade. A proposta é mais que isso, né? A proposta é quase como se fosse, não que a gente precisasse se encaixar ou se moldar ao desejo do outro. Então, doravante, preciso gostar de tudo que a outra pessoa gosta para agradá-la. Não é isso. Em momento algum, a filosofia moral cristã exige de nós uma espécie de dessubjetivação, ou seja, que a gente se destitua de nós mesmos, das nossas convicções, dos nossos anseios, das nossas perspectivas, em nome do amor ao próximo, né? O sacrifício pessoal, renunciar a si mesmo, tem muito mais a ver com os nossos maus pendores, com as nossas más inclinações, com a tentativa da gente superar a nós mesmos nesse sentido, e não de uma adequação forçada em relação ao desejo do próximo. Então, nesse caso, o fazer a mais implicaria uma espécie de boa medida da convivência, a fim de que houvesse uma compatibilização da minha felicidade com a felicidade do outro, no que a gente chama de uma relação de ganha-ganha. Então, fazer ao outro um pequeno benefício, uma pequena contribuição para tornar, do ponto de vista do outro, a sua vida melhor. Ainda que para mim não faça sentido, ainda que pessoalmente não seja algo de minha predileção, mas para o outro é. Isso nada mais é do que uma atitude empática, em que eu consigo identificar aquilo que o outro vê que é melhor para ele da perspectiva dele. Porque tem assim de gente que se arvora para dizer o que é melhor para outra pessoa, de acordo com a sua própria perspectiva. Não, eu sei o que é melhor para você. Não, por que que você não faz tal coisa? Por que que você não sai para tal lugar? Por que você não lê aquele livro? Por que você não assiste a palestra de Patrícia? Vai te fazer tão bem. Tenho certeza que é o melhor para você. Sob a perspectiva de quem? Então, vejam os cuidados, né? Que a lei de justiça, amor e caridade nos faz pensar para que a gente não cometa esses deslizes, né?
E aí, gente, já caminhando para o final, tem uma história que eu acho bem bacana, que está no livro Seara da Fé, no capítulo 1, intitulado A Lenda da Caridade, pelo espírito Meimei, psicografia de Chico Xavier, né? E a história, Meimei narra assim, que a humanidade estava desgarrada do bom pastor, perdida, né? Bem um retrato da nossa sociedade atual, do século XXI. Perdidos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, no ódio, nessa polarização acirrada, né? Nesses ânimos exaltados e compadecido pelo destino da humanidade, por como estava a sua situação, o Senhor então colocou os seus anjos, 3 deles. O primeiro anjo que ele convocou foi o anjo da justiça. E aí ele pediu: olha, eu preciso que você dê uma ajuda à humanidade. A justiça pode ajudar para que a gente possa equiparar as relações. Aqueles que forem infratores serão conduzidos à sua requalificação, ou seja, terão seu processo expiatório e a partir disso terão os aprendizados para depois a gente chegar num estágio de humanidade em que as pessoas possam saber da consequência das decisões que tomam e se Agora, respeitem mais, se amem mais, não façam ao outro que não gostaria que o outro agora. fizesse. E o anjo da justiça aqueceu. Tudo bem, senhor, o senhor ordena, eu faço. Vou então me haver com a humanidade e vamos fazer com que a verdade seja mantida e a justiça seja feita. E por conta desse estágio da humanidade, desgarrada, completamente afastada dos ideais de amor, da lei de amor de Deus, choveu sofrimento e condenação. A dor e a angústia da humanidade foi levada a uma escala ainda pior. E o Senhor, mais uma vez, se compadeceu. A justiça foi feita, mas é necessária uma dose a mais de tolerância, de compreensão, de entendimento, de misericórdia. Então eu vou chamar um segundo anjo para ajudar a justiça, a fim de que a coisa seja em doses mais homeopáticas. E aí ele chama o anjo do amor, sobretudo o amor pela verdade. E deu muito certo, porque esse anjo começou, antes de que as penas fossem imputadas, a advertir, fazer aquele alerta, sabe? Quando tem, por exemplo, uma lei nova de trânsito, que tem aquelas primeiras semanas, né, de advertência aos motoristas, aquela coisa didática: olha, a partir de agora as coisas vão ser assim, tome mais cuidado, fique mais tranquilo, aquela campanha de conscientização. Então, o anjo do amor pela verdade fez muito bem isso, convidando, incitando as pessoas ao bem. E isso acabou amenizando um pouco mais a situação, mas mesmo assim, alguns ficaram revoltados, gerou uma série de discussões, de conflitos, e a situação ainda não ficou perfeita. Então o Senhor pensou: bem, eu A já cada enviei a bimestre, justiça, a que gente estuda tenta um livro equiparar e as a própria. situações e contornar os danos, né? Fazendo o que precisa ser feito. Enviei o amor pela verdade para despertar no coração dos humanos essa compreensão mais profunda. Eu vou enviar o terceiro anjo, que é o anjo da caridade. E esse anjo fechou de uma forma perfeita essa associação e esse trabalho com a justiça e com o amor pela verdade, porque veio justamente pela inspiração, pela alegria de servir. E através dele, estimulou a compreensão, a tolerância, a paciência, a humildade, porque tirou cada um das suas caixinhas e levou a cada um a possibilidade
de ver uma situação que não é a situação vivida por si, mas que é a situação do próximo bem próximo. Então, por isso, a lei de justiça, amor e caridade é essa ação de misericórdia divina com o objetivo de nos trazer de volta para o seio do Pai. Meus amigos, muito obrigada a todos pela atenção e muita paz. Obrigada, Patrícia, mais uma vez. Enquanto você ia falando, eu fui anotando assim tanta coisa para eu pensar depois, livros para ler, para justamente complementar, mas foi muito esclarecedora. Você que fez um, como é que eu chamo assim? Você organizou de uma forma assim muito legal, muito didática a relação entre a justiça, o amor, a caridade. Gostei muito de ouvir. É, a gente não tem perguntas dos internautas. Se você quiser fazer algum comentário antes de eu fazer a oração e dar os avisos, pode ficar à vontade, viu? Olha, gostaria de agradecer, gente, mais uma vez pela oportunidade. Como disse, eu acho muito interessante esses pretextos, né, que o alto nos dá para a gente estudar e reflexionar sobre esses temas, porque eu costumo dizer que o fato de falar, por vezes, gera um constrangimento que eu acho muito salutar, porque nos mostra, ao mesmo tempo, o quão distantes ainda estamos, né, dessa perfeição que vamos alcançar, mas também eu sinto como uma dose de estímulo para que a gente continue trabalhando, é, para que a gente possa conhecer melhor, né? Possa se dar conta de uma forma mais clara, mais ampla, desse imenso amor que Deus tem por todos nós. E a cada momento de estudo, de reflexão, é como se a gente se sentisse mais acolhido, não se sentisse mais tão sozinho, por ter essa certeza de que Deus vela por nós, né? Aguarda que a gente possa alcançar essa compreensão mais profunda e que isso se reflita também nas nossas relações humanas, né? É assim que a gente demonstra o nosso amor que a gente tem por Ele, né? Então, agradecer mais uma vez pela oportunidade. Nós agradecemos também. E agora eu vou fazer o convite para todos, inclusive para vocês. Na terça-feira, dia 23, o tema da nossa doutrinária será Flagelos Destruidores, com Nadijane Azevedo. Será às 20 horas e ela será tanto presencial quanto virtual. E no dia 10 de junho, já esquentando o clima do São João, do forró, nós teremos o nosso Arraiá da Paz. Será às 17 horas no Colégio Fênix. E o ingresso R$ 30, a casadinha fica por 50. Você pode pagar em dinheiro, no crédito, no Pix. Se quiserem mais informações, telefone 719-8169-7397. Vai ter comida, forró, sorteio de balaio. Vai ser uma festa assim muito legal, muito divertida para a gente aproveitar bastante. Então, esses eram os avisos dessa noite de hoje. E mais uma vez agradecer a Patrícia e convidar vocês novamente para a gente fazer a nossa oração de encerramento, né? Que a gente possa se conectar, fazer a nossa rede emocional, afetiva, psíquica, de comunhão com o alto, agradecendo mais uma vez pela palestra, pelos ensinamentos, que a gente possa refletir pelas nossas atitudes, em como nós estamos lidando com o outro, quanto estamos sendo pacientes, benevolentes, caridosos, que a gente possa refletir na relação com o outro aquilo que a gente gostaria que os outros também refletissem com a gente. E aí fica a nossa reflexão, não só para hoje, mas para todos os dias, que a gente possa pensar antes de dormir em como é que nós estamos lidando, como estamos nos comportando com as pessoas, com os nossos afetos e os nossos desafetos. Sim.
Obrigada mais uma vez, Senhor. Abençoa essa semana que está iniciando e que seja de muita paz, de muita luz e de muito amor para todos nós. Que assim seja. Gente, muito boa noite para todos.